A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 7. Esse capítulo é um pouquinho extenso. Eu vou ler a partir do versículo 3 ao 16. Se você puder, leia o capítulo por completo. Entenda o contexto. Estude a respeito desse tempo. E conforme o Espírito Santo de Deus me direcionar, eu vou trazendo apontamentos e considerações acerca dessa palavra, o que o Espírito Santo me tocar a dizer. E no verso 3 diz assim: Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho, lembra que no capítulo anterior o Senhor chama Isaías e ele escolhe e consagra Isaías como profeta. Agora, nesse capítulo 7, ele manda Isaías como filho dele ir falar com Acais, o rei de Judá. Então, começa assim, verso 3. Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear-Jazube saia ao encontro de Acais, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. E dize-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Aqui é a Síria e Israel. Síria e Israel estavam querendo ir contra o rei de Judá, Acais. Só que o Senhor manda o profeta Isaías ir com o filho dele anunciar: acautela-te e aquieta, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tições fumegantes. Não fique preocupado com eles dois, por causa do ardor da ira de Rezim da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Eles queriam, Síria e Israel queriam ir contra Judá, contra o rei de Judá, Acais, queriam invadir Jerusalém, queriam atormentá-los, queria repartir a terra, repartir os bens entre eles e botar o filho de Tabeal como rei, para reinar no lugar de Acais. Só que o Senhor dá a resposta por meio do profeta Isaías. Vamos ver a resposta do Senhor? No versículo 7 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Os homens, em Provérbios 19, versículo 21, diz assim: As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor, na versão da linguagem de hoje. Então, o que acontece? Os homens podem fazer muitos planos, mas quem decide é o Senhor. Aqui, o rei da Síria e de Israel estavam planejando atacar Jerusalém, atacar o rei de Judá, o rei Acais. Mas o Senhor falou: não temas, não, fica quieta, aquieta-te, acautela-te, tenha cautela. Não vão subsistir sobre vocês, não vão fazer. Eles estão fazendo os planos, querem botar o filho de Tabeal como rei de Judá, mas diz o Senhor, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Os homens podem fazer planos para destruir o povo de Deus, para destruir aquele que o Senhor consagrou, ungiu, escolheu. Mas o Senhor diz: não temas, eu sou contigo, não subsistirá. Eles podem fazer planos para te derrubar, para botar outro em teu lugar, mas quem decide sou eu, o Senhor. É Deus quem decide.
No versículo 8, diz assim: Mas a cabeça da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 75 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. Aqui o Senhor está dizendo o que aconteceria com Efraim, com Israel. E ele fala no final: E continuou o Senhor. Mas vê nesse final: se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. O Senhor, ele dá uma palavra, mas precisamos crer na palavra, porque quando o Senhor derrama da palavra, a gente tem que ter certeza que quando o Senhor, a gente pode não estar vendo ainda, mas se o Senhor deu a palavra, confia na palavra, porque quando não confiamos na palavra do Senhor, nós não estamos firmes. Nós precisamos confiar na palavra do nosso Deus. Confie na palavra do Senhor que Ele deu a ti, a tua vida, ao que Ele determinou para você. Você pode não estar vendo com seus olhos naturais, no contexto está dizendo que não é, mas é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem faz, é o Senhor que muda, é o Senhor que abre porta, é o Senhor que fecha a porta, é Ele quem faz. Precisamos crer na palavra do Senhor. E no versículo 10, continua o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. O Senhor está dizendo: pede um sinal. Pede um sinal para você saber que essas coisas serão feitas como eu estou dizendo. Deus está dizendo: pede um sinal para que confirme a minha palavra. Você precisa crer. Peça um sinal. Pode ser um sinal nas profundezas do oceano ou em cima nas alturas, peça um sinal. Só que no versículo 12, Acais diz assim: Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é fatigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Aqui está falando, pouco vos é, casa de Davi, aborreceu os homens, e você também quer aborrecer a Deus. O Senhor, o próprio Senhor mandou ele pedir um sinal para confirmar a palavra que ele estava dizendo e falou: você precisa crer. Peça um sinal que eu vos darei esse sinal. O que você pedir como sinal, eu vos darei para confirmar a palavra que eu estou dizendo que acontecerá. Só que Acais diz: não, eu não vou pedir, eu não vou tentar o Senhor, mas isso não é tentar o Senhor. O próprio Senhor falou: pede um sinal. E aí Isaías fala: não é pouco você fadigar aos homens e você quer fadigar ainda o meu Deus? No verso 14, ele diz assim: portanto, Isaías, né, fala: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Você não pediu, mas o Senhor vos dará um sinal. E qual é esse sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ele não pediu um sinal, ele foi contra a palavra do Senhor, que o Senhor disse: você precisa crer no que eu estou falando, peça um sinal, para que você possa, através do sinal, ter a confirmação que a minha palavra acontecerá. Acais rejeita. Aí Isaías fala: você está querendo aborrecer a Deus também? E aí Isaías fala: você não pediu um sinal, mas o Senhor mandará que uma virgem conceberá um filho, dará à luz um filho, e será o nome dele Emanuel, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aqui Isaías estava tendo uma revelação e falando a respeito do sinal do nosso Senhor Jesus. Versículo 15: manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem.
Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. O Senhor envia, fala, está avisando, eu vou enviar um sinal. Uma virgem conceberá, ela dará luz a um filho e ele se chamará Emanuel. E ele, enquanto ainda não souber rejeitar o bem e o mal, ainda for muito criança e não souber escolher o bem, na verdade, antes mesmo que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem, né, que tenha idade para isso, a terra que te enfadas. Qual são a terra que te enfadas? A terra que enfadava, a Síria. A terra que enfadava, a terra que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis, a Síria e Israel. O Senhor está dando o sinal que a palavra dele se concretizaria. Precisamos guardar essa palavra hoje. Além, né, que o sinal é o nosso Senhor Jesus, mas essa palavra aqui, não adianta o homem planejar se o Senhor não determinou. Os homens podem planejar, mas acontecerá tudo conforme o plano de Deus. E outra coisa, se o Senhor está afirmando uma palavra e ele disse uma palavra na tua vida, mesmo que tenha passado muito tempo, você precisa continuar crendo. Se você acha que não vai acontecer, peça ao Senhor um sinal e ele te enviará, ele te dará. Fala, Senhor, renova as minhas esperanças. Eu quero continuar crendo na tua palavra. Porque às vezes a palavra que o Senhor dá há um tempo atrás, ela não vai acontecer de imediato. Samuel foi mandado pelo Senhor para ir consagrar e ungir Davi rei. Só que Davi tinha 17 anos e para Davi verdadeiramente se tornar rei, muita coisa aconteceu. Muitos anos se passaram e ele ainda no início permaneceu cuidando das ovelhas. Depois ele foi servir na casa de Saul. Depois ele foi trabalhar no exército de Saul, para depois, enfim, né, Saul teve inveja porque o Espírito de Deus estava em Davi e não mais em Saul. E aí Davi foi perseguido, mas depois de tudo isso, a palavra do Senhor se cumpriu. Pode demorar, mas a palavra do Senhor sempre se cumpre. Você precisa crer, nós precisamos crer. E aqui está dizendo, olha, se não crerdes, certamente não ficareis firmes. Precisamos crer e permanecermos firmes na palavra que o Senhor determinou sobre nossas vidas. E precisamos, né, crer na palavra e o sinal que ele deu, Emanuel, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele disse que virá um juízo sobre a terra, mas ele disse, eu os enviei. Eu, por amor, enviei o meu Filho único para morrer por cada um de vocês, para que que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma promessa maravilhosa do nosso Senhor e precisamos crer nessa promessa. Se crermos que o Senhor Jesus veio a este mundo, entregou a vida por amor a nós, ressuscitou, se elevou aos altos céus, foi ao Pai, sentou à direita do Pai, foi preparar lugar e ele voltará para buscar a igreja dele, as ovelhas dele. Se crermos, não morreremos, teremos vida eterna com o nosso Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ministre mais aos nossos corações, que a gente não duvide, que a gente somente creia na palavra do Senhor. Amém? E não importa o que possam estar tentando contra você, se Deus te deu a palavra de vitória, permanece firme, não tenha medo, confia no Senhor,
porque Ele vai dar a vitória no tempo certo. Enquanto está tendo a luta, a perseguição, você precisa ter certeza que o Senhor está contigo na batalha. O Senhor, Ele vai à frente, Ele luta por nós, mas precisamos estar preparados, precisamos estar com a armadura do Senhor. A armadura, a gente pode ver qual é essa armadura em Efésios capítulo 6. Precisamos estar preparados para a batalha. E Ele vai à frente, e Ele luta por nós, e com Ele à frente, a vitória é certa. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço ao Senhor mais uma vez por poder estar aqui ministrando. E se Deus quiser, amanhã estarei aqui com o estudo do capítulo 8 de Isaías. Até amanhã. Tchau.